Oi pessoal, tudo certinho aí com vocês? Espero que sim, hein? Bora lá estudar um pouquinho de matemática? Vamos lá? Então, quais serão os objetivos do nosso estudo? Vamos organizar, o conceito de tabelas, tá bom? Vamos tentar, identificar o que são essas tabelas, então vamos estudar bastante essa organização. Interpretar as informações contidas também nessa tabela, bem bacana, esse tema é bem legal. Então, olha só, você percebe que várias informações, elas são apresentadas nesse formato de tabela? Isso mesmo, né? Mas por que será que a gente utiliza essas tabelas, né? Por que será que a gente usa esse formato de representação, né? Opa, por quê, né? Porque é uma das vantagens de se visualizar os dados, principalmente por causa disso. Se você tem esses dados jogados no meio, de um texto, de uma informação, de uma reportagem, fica às vezes difícil de você comparar esses dados e identificar, né? Então, os dados eles se relacionam tanto horizontalmente quanto verticalmente e para isso fazemos esse alinhamento, que daí a gente consegue ir direto na informação que a gente procura, tá? Um exemplo, Veja ali essas áreas, em quilômetros quadrados que estão alinhados verticalmente, assim como os nomes da cidade. Então, eu tenho aqui Curitiba, tem uma área ali, de 432 quilômetros quadrados. Araucária, 469 quilômetros quadrados, Fazenda Rio Grande, 116 quilômetros quadrados, São José dos Pinhais, 945 km ali, quilômetros quadrados, e Pinhais, 61 quilômetros quadrados. Então fica fácil quando eu falar quantos quilômetros quadrados tem São José dos Pinhais. Você já consegue vir aqui nessa tabela e identificar, Agora, mesmo adicionando novos dados, a tabela ela ainda mantém a sua consistência, ela mantém a sua essência ali com os dados alinhados, e os dados ali da população que a gente vai colocar aqui agora, olha só, cidade, área, população. Então, eu consigo identificar também, Para Araucária, tem uma área ali de 469 quilômetros quadrados, tem população de 143.843. Então, se perguntam, e São José dos Pinhais, qual que é a população? Você já vem direto, 200.521. Então, a tabela ela é muito importante para isso, ela traz essa organização dos dados, tá? E agora, vamos começar a praticar um pouquinho. Vamos lá comigo, Todas as escolas do Paraná, elas foram avaliadas tanto em português quanto em matemática, tá? A partir dos dados nessa tabela que a gente tem aqui, tá? Então, vamos identificar os dados que a gente tem na tabela. O ano, quinto, sexto e nono, tá? Média em matemática, olha só, 69, 49 e 40, Nas suas respectivas, turmas que a gente tem ali, anos, Média em português, no quinto ano, 65, no sexto ano, 71 e no nono ano, 65, tá? Agora, qual ano foi melhor avaliado em matemática? Perguntinha para você. Qual ano foi pior avaliado em português? E somando as notas em português e matemática, em qual ano que teve o maior desempenho? E agora? Ficou para você essa informação aí, Leia essas perguntinhas, analise a tabela e tenta responder que eu já volto aqui para a gente fazer juntinhos.
aí, conseguiu? Vamos responder então essas perguntinhas? Vem comigo. Olha só, então o quinto ano, 69 pontos, né? Tá aqui, ó, facinho de identificar na tabelinha, né? Então, qual foi o melhor, né? Então, foi ali, 69. Agora aqui, qual foi a pior média, né? Se a gente observar, o que acontece? Empatou, né? Tanto no quinto quanto no nono. Foi 65 aí essas piores médias, né? Agora, somando as notas de português e matemática, qual que teve o maior desempenho, né? Se a gente somar o quinto, o sexto e o nono, né? Então, a gente observa lá que o quinto, 134, o sexto, 120 e o nono, 105. Então, o quinto ano foi melhor ali, no caso, né? 134, né? Pontos, tá bom? E aí, bora praticar mais um pouquinho? Olha só o que a gente tem aqui. Ó, veja lá comigo. Analise a tabela e responda, né? Qual estudante tirou a maior nota e qual estudante dedicou o menor tempo aos seus estudos? Então, aqui nós temos uma coluna com estudantes, uma coluna, né, com o tempo gasto estudando e o resultado da prova. Tá bom? Então agora, o que você vai fazer? Você vai analisar aquela tabela, todos os dados que tem ali e tentar responder aquelas perguntinhas, tá bom? Beleza? Então vou dar um tempinho para você, eu já retorno aqui para a gente fazer a correção. Bora lá então, pessoal? Vamos ver? Então vem comigo. Olha aqui, o que a gente tem, né? Então, a primeira perguntinha, qual estudante tirou a maior nota? Vamos ver quem tirou. Você vai lá na nota, né? Veja aqui 10, né? Carolina, né? Então, basta a gente analisar a tabela, né? Na seção de resultados e encontrar o maior valor. Então, tá ali que é a Carolina, tá? Agora aqui, tá perguntando, né? Quem estudou e se dedicou o menor tempo aos estudos? Quem será que se dedicou? A gente consegue visualizar 2, 14... Opa, tem 1 hora aqui, ó, né? Então, quem se dedicou o menor tempo foi o Tiago, né? Tá bom? Então, aí ficou fácil de identificar isso na tabelinha, né? Agora, né, praticando mais um pouquinho, utilizando a mesma tabela, tá? Que vocês estavam utilizando ali anteriormente, vocês vão responder isso aqui para mim, ó. Somando todas as horas gastas estudando, quantas horas eles estudaram ao todo, né? Como que eu faço isso? Opa, só somar aquelas horas que tem ali. Então, vou dar um tempinho, monta e faz essa continha, eu já retorno aqui para dar o resultado.
E aí, galerinha, conseguiram? Vamos ver? Então vem comigo. Olha só o que a gente tem aqui. Então, a gente tem que somar, né? Vamos lá, 15 mais 10 mais 5. Então, é uma sominha, né? Vai somando tudo isso e vamos chegar lá a 71 horas, tá bom? Beleza? Conseguiu chegar nesse resultado? Acertou a continha aí? Ah, usou a calculadora, né? Não tem problema, mas conseguiu chegar ali, interpretou e resolveu? Então, tá jóia. E agora, vamos praticar mais um pouquinho? Vamos lá? Olha só, sabemos que João, Jorge e Lucas, ali ó, João, Jorge, Lucas, Márcio e Roberto, correram ali uma distância equivalente a 1 metro para cada letra do seu nome, tá? Monte uma tabela relacionando cada nome com a respectiva distância que ele correu. Olha só que bacana. Agora, qual que é a ideia? É você analisar ali as informações, né, que foram dadas, que está relacionada diretamente com a quantidade de letras e a distância percorrida, né, de cada um deles. E você vai construir uma tabela. Isso mesmo. Então, agora é com você. Você que vai ser o construtor aí dessa tabela, beleza? Você não vai analisar ela, você vai construir. Olha só que bacana. Então, vou dar um tempinho para você fazer essa construção e eu já retorno para você ver como é que vai ficar a minha também, tá bom? Tempinho aí para vocês. E aí, pessoal, conseguiram? Deu tudo certo? Vem cá comigo, então. Olha só. Então, o que a gente vai analisar? Primeiro, a gente tem que encontrar a quantidade de letras, né, que tem em cada nome, tá? O João lá tem 4 letras, o Jorge 5 letras, o Lucas também tem 5 letras, né? O Márcio tem 6 letras e o Roberto tem 7 letras, né? Perceba que antes da gente, né, organizar esses dados, né, quando estava lá no enunciado ainda, que a gente observando aqui no enunciado, a gente teria que ir lá contar um por um, que isso que a gente fez para identificar quanto que cada um percorreu, né? Aí, poxa vida, né? Será que se a gente colocar isso numa tabela não fica mais fácil?
Então, essa é a ideia, né? A gente analisando ali, ó, o João, né? Qual que foi a distância que ele percorreu? Quantas letras que tem o nome dele? 4. O Jorge, 5. O Lucas, 5. O Márcio, 6. E o Roberto, 7. Tá vendo só que bacana? Então, aí que você consegue analisar. Quando você sai dessa construção para outra, né, construção, a ideia da tabelinha ali, tá bom? Beleza? Então, tá joia, né? Você já acessou a plataforma do Matific? Se não acessou, nossa, não perca tempo. Tem muitos jogos bem divertidos lá, ó, tá esperando por você. Vai lá, corre lá. E como que você acessa? Utilizando aqui, né, esse endereço www.matific.com.br e entre utilizando o seu @escola, isso mesmo, tá? E para ficar ainda mais divertido, quando você estiver aí, né, na sala de aula também, você pode pedir para a professora linkar a atividade, né, algumas atividades direcionadas com o conteúdo que você está aprendendo lá na sala de aula, isso mesmo. E ainda você reforça o seu aprendizado. Que bacana, né? Então não vamos perder tempo, né? Vamos lá jogar um pouquinho comigo? Bora lá? Olha só, pessoal, um joguinho do Matific aqui então. Olha aqui, a gente tem uma historinha para se identificar e tentar ajudar a responder aqui as prováveis, né, perguntinhas que vão estar relacionadas com o nosso conteúdo. Olha só. Olá, tudo bem? As Olimpíadas estão chegando. Você pode me ajudar a preparar meu treinamento semanal? Vamos lá? Olha aqui. Então, ó, devo ter aulas de argola ou fitas? O que devo escolher? O que você aí escolheria? Fita ou argola? Vou escolher argola aqui, ó. Escolhi argola. E vamos lá. Agora a gente tem que tentar ajudá-lo a preencher todas as aulas de argolas no horário. Então, ele, como é a primeira que a gente está fazendo, ele já deu até a dica, né? Então, ele vai ter aula de argola na segunda-feira das 10, ali ao meio-dia, né? Ó, aqui, ó. Então, a gente vem aqui, preenche. Na quinta-feira, das 9 às 11. Então, vamos lá na quinta-feira, das 9 às 11, né? Tá? E a próxima é na sexta-feira, das 13, ó. Então, eu tenho 13 até as 16, né? Então, tá aqui, ó. Das 13 até as 16. Vamos ver se deu certo? Se a gente organizou essa agenda dele certinho. E perceba que aqui, quais as informações que a gente tem na horizontal, né? A gente tem os dias da semana. Na vertical, a gente tem os horários. Então, nada mais é do que uma tabelinha de organização também, tá? Opa, choveu estrelinhas. Quando chove estrelinhas é porque tá tudo certo. A gente colocou os dados, deu tudo certinho. Aí, ele continua a história, olha só. A aula Salto do Pântano ocorre 2 vezes por semana. Escolha uma das opções e preencha ali também, né, os respectivos horários ali das aulas, né? Então, a gente pode escolher a primeira opção ou a segunda. Veja bem que se a gente for escolher aqui a primeira opção, dá tudo bem, né? Acho que aqui, ó, na terça, na quinta não tem nada ainda na agenda, né? Porque é terça de manhã e quinta-feira à tarde. Aqui já, se a gente for escolher a segunda opção, ó, segunda-feira, né, à tarde tudo bem, mas sexta-feira à tarde aqui já bate o horário, né, então não dá certo, vamos ter que ir na primeira opção. Na terça-feira nós temos lá das 9 às 10, né, que é aqui, das 9 às 10, e na quinta, das 13, né, na quinta das 13 às 14, vamos ver aqui, ó, isso aqui, né, vamos ver se deu certo? Vamos completar a agenda dele aqui então, olha lá. Tudo bem, né? Agora escolha uma opção para o lançamento de pedras e preencha o horário. Então, primeira opção, terça-feira das 10 ali até o meio-dia. Será que dá certo? Das 10 até o meio-dia? Tá, né? E quinta-feira das 9 às 11.
Também dá, né? Então, acho que as duas opções ali estão dentro, né? Não, na quinta não dá, né? Na quinta fecha aqui, ó, que era a quarta que eu tava olhando, ó. Na quinta-feira não dá, então vai ter que ser aqui, não tem outra opção mesmo. Então, vamos ver lá, mais para baixo aqui. São 2 horas, né? Vamos ver se deu certo? Opa, fechou. E nisso a gente está organizando essas informações dele, olha só. Tenho outras tarefas semanais. Se não se importa, vou colocá-las na minha agenda agora. Vamos vê-lo. Nossa, ele está se folgando querendo que a gente arrume essa agenda, hein? Olha só. Tá aqui, ó. Então, ó, afiação de dente, decoração de chifres e barbear o corpo, viu só? Olha só, tá? Aí ele tem mais algumas coisas, ó. Escolha a opção para a árvore deslizando e preencha o horário. Então, tem a opção terça-feira das 14 às 16. Então, os horários vão ficando mais fechadinhos, né? Já não dá aqui, né? Quarta-feira das 13 às 15, será que dá? Dá, né? E quinta-feira já não dá. Então, vai ter que ser aqui, né? Das 13 às 15. Aí deu certo, já escolhemos uma opção, tá bom? Beleza, gente? Então continue montando aí essa agenda, tá bom? E a gente já se vê lá na telinha. E aí, pessoal, gostaram de ficar organizando aquela agenda ali, né? Bacana, né? Foi divertido também, né? Você organiza a sua agenda também? Ó, ficou uma dica aí pra você, tá bom? E aí, o que vimos, né? A estrutura e os elementos de uma tabela, né? E também aprendemos a construir uma tabela, analisar uma tabela e também entender por que será que construímos essas tabelas, né? Que elas deixam os dados mais visual para entendermos, né? E conseguirmos comparar algumas situações, tá bom? Então, aquele abraço bem apertado lá da prof, ó. Até mais!